Boa noite, bora conversar? Hoje sobre um assunto silencioso, delicado e que a gente não escuta muito, né? No mês de setembro, pelo motivo do Setembro Amarelo, né, a prevenção do suicídio, ela fica em questão. Então, assim, tem muitos debates, simpósios, palestras acontecendo e que faz com que a gente fique mais próximo desse assunto. Mas se eu voltar aqui na minha adolescência, eu pouco escutei ou escutava sobre. E aí eu te faço essa pergunta: o que você pensa sobre esse assunto? Sobre o suicídio? O que você já ouviu falar sobre? Eu escutava dizendo, por exemplo, quem estava com depressão, eu escutei muito na minha adolescência: ah, é frescura, ah, vai arrumar um emprego, tem que trabalhar, que aí ocupa a mente. Sobre o suicídio, ah, é um covarde, não teve coragem de enfrentar a vida. Foi isso que eu cresci escutando, né? E aí, hoje tem um lado positivo, que é a internet, e quando você faz uma busca, hoje você tem artigos, você tem estudiosos do assunto. O meu convidado é um estudioso do assunto, acho que vai esclarecer muita coisa aqui pra gente. Eu conversei com ele na semana passada e ele trouxe um olhar que eu não tinha sobre o assunto. E o Bora Conversar, esse espaço aqui, é exatamente para isso. Esse exercício da escuta, não é? De você escutar, de você refletir, de você rever conceitos, não é? Então, eu te faço esse convite. O Flávio Breno, ele é psicólogo, ele é formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele também é mestrando num programa de pós-graduação em psicologia social, também da UERJ, tá certo? E é o meu convidado. Dizer que quem estiver chegando aqui nessa próxima hora tem um pontinho, um balãozinho com um ponto de interrogação. Manda sua pergunta, participa aqui com a gente, dizer que eu recebi algumas perguntas aqui, eu separei, vou fazer todas essas perguntas para ele, eu faço questão de fazer, tá certo? Eu vou colocar ele aqui para dividir tela comigo. Então bora conversar com um psicólogo, psicoterapeuta, Flávio. Ele vai entrar aí. Eu estou vendo que a Daniele também está aqui. Fábio Vilaça também, muito obrigado. Boa noite, Flávio. Boa noite. Tá me ouvindo? Obrigado por estar aqui comigo. O áudio está bom, a imagem está boa. Bora Ah, conversar. perfeito. Vamos Tá lá. perfeito. Flávio, eu estava assistindo algumas lives que você participou e teve uma que foi, acho que foi do ano passado que você fez, que foi sobre o Setembro Amarelo, ensaio sobre suicídio, luto, esquecimento e morte. É isso? Isso. E aí teve uma fala, uma frase, que eu achei ela muito interessante, que foi um dos debatedores ali com você, e eu queria que você, eu acho que tem tudo a ver sobre o que a gente vai aqui dissertar aqui hoje, que é: felicidade é saber abraçar a dor. E aí quando a gente está falando de tirar, né, recorrer a tirar a vida, o que seria lidar com isso? Porque a nossa sociedade impõe, né, que você tem que viver, você vive em busca dessa felicidade como se fosse possível você ser feliz o tempo inteiro. A gente parte Aham. desse princípio, né? E aí eu queria que você me dissesse, quando felicidade é saber abraçar a dor, é o que é? Bem, boa noite. Obrigado pelo convite. Antes de responder essa pergunta, eu já queria fazer uma ressalva sobre esse tema que a gente está falando agora, né? Eu Por acho favor. que você tocou num ponto fundamental, né, do que vai perpassar a nossa conversa. E eu acho que a proposta, quando a gente vai falar hoje sobre suicídio, é falar de modo abrangente, né, para que possa tocar, seja quem quer que esteja nos ouvindo agora, por qualquer motivo que seja, isso é importante, para a gente fazer o movimento de questionar um tabu que se tende a não falar sobre isso, ou seja, você silencia a questão, ou se fala através de um viés moralizante ou tutelar, né, que a gente pode até comentar como isso também tem suas repercussões. Bem, feita essa ressalva, né, que eu acho importante para a gente falar de um assunto delicado como esse, você perguntou da relação de abraçar a alegria, a felicidade, como entender como parte constitutiva da vida, né? E aí é muito curioso como já fica implícito nisso, eventualmente, que vida, o entendimento de vida,
é como se ela já viesse carregada de algumas significações inerentes ao próprio viver. Então, vida é felicidade, prosperidade, beleza, interação, enfim, não morte. Né? A gente vive no imperativo, a gente vive quase como se fosse eterno. Né? A gente vive desconsiderando a possibilidade de que a gente pode morrer, que somos finitos. Né? E é curioso. Na nossa cultura, né? Desculpa te interromper, Flávio. Não, claro. Na nossa cultura, a gente não fala sobre morte, né? Eu lembro que a minha mãe já faleceu e eu lembro que era um assunto em que a gente não falava, a gente não tocava nesse assunto. Por quê? Exatamente isso que você falou, né? Parece que é curioso. Semana passada a gente estava falando um pouco sobre essa live e a gente estava planejando o que a gente ia fazer agora. A gente estava contando que isso que está acontecendo agora, a gente estava na convicção semana passada que aconteceria. Né? E a gente parte dessa certeza. Né? E isso na vida é até importante, né? A gente contar com planejamento a longo prazo. Porém, parece, né, nós modernos, ocidentais, que a gente conta tanto com o futuro e com todos esses imperativos que eu falei, beleza, prosperidade, enfim, né, prazer, que a gente esquece a nossa finitude. Como se vida e morte não fossem coisas juntas, né? Sendo que vida e morte são coisas indissociáveis. Parece que a gente vê a finitude como algo meio estranho. Não só algo estranho, algo que é estranho que eu tenho que evitar. E aí faz sentido não falar, por exemplo. Não, morreu, eu não vou falar. Porque parece que cria desconforto. Parece. Porque, como a gente percebe, é algo muito cultural e moderno e não é algo hegemônico na lida com a morte. Flávio, por que você... Deixa eu dar aqui uma boa noite primeiro para a Andréia. Boa noite, minha amiga que entrou aqui. Seja muito bem-vinda. Convidadíssima a participar aqui do nosso papo. Uma curiosidade, por que você decidiu se debruçar sobre esse tema, sobre o suicídio? Como você me apresentou, a minha formação é na UERJ, foi na UERJ, e eu participava de um grupo de estudo em que meu professor estudava o tema do suicídio. Eu não sei se as pessoas sabem disso, mas a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, no campus do Maracanã, é um prédio grande e de fácil acesso. Qualquer pessoa pode entrar lá. Qualquer pessoa, não aluno, pode entrar lá. E ocorriam muitos suicídios na UERJ. As pessoas às vezes iam lá e se matavam lá. E acontecia que ficava um clima um pouco estranho na faculdade. Né? Ficava uma coisa de as pessoas não saberem lidar, o que acontecia, o que fazia. Tinha na UERJ já um núcleo de acolhida a estudantes, que era um viés muito mais pedagógico, mas acabou sendo de acolhimento a pessoas que tentavam suicídio, que pensavam suicídio. Essa minha professora, ela foi convocada, né? O Instituto de Psicologia foi convocado para, de algum modo, pensar ações de que lidassem com isso, com o suicídio, né? Que não ignorassem apenas. Né? E aí, a partir disso, ela começa uma pesquisa a partir do suicídio, porque ela precisava, então, estudar para que não pudesse reproduzir coisas do senso comum, como até você mesmo falou alguns no começo da conversa. Aí, a partir disso, então, ela começa a fazer um núcleo no atendimento da psicologia da UERJ, em que o grupo dela de pesquisa de atendimento era focado no suicídio. Eu fiz um estágio com ela e, consequentemente, o tema que eu acabei estudando foi o suicídio também. E aí a minha inserção começou a fazer parte disso. Tanto nos estudos, quanto nos atendimentos que eu fiz na minha graduação. Os meus primeiros atendimentos, então, como psicólogo, foram na temática do suicídio, participação de eventos para falar, não só em Setembro Amarelo, mas para falar em escola, em faculdades e outras instituições de modo geral, para fazer esse tema circular. Né? Acho que a ideia básica é essa, né? Poder falar com o modo de acolhimento. E aí minha inserção se deu a partir daí. Você, quando falou aí que você levou esse tema para fazer ele circular, não é? Como é que é a recepção desse tema dentro da escola? Você já participou, né? Tem lives suas aí, participações suas. Como é que acontece? Qual é a dúvida, os questionamentos que as pessoas fazem, que elas mais fazem para você? Sim, eu já participei de escolas. E uma coisa que eu noto muito é que antes das dúvidas, antes de qualquer bullying, né, suicídio, depressão, antes das dúvidas, o que eu noto muito é as pessoas falam assim, caramba, é um tema que parece que a gente não consegue falar sobre. E parece que precisaram vir vocês, psicólogos, para que a gente conseguisse, de algum modo, verbalizar isso, falar sobre isso. Né? E aí, eu acho que a primeira recepção, se eu fosse colocar como denominador comum,
entre as vezes que eu participei de escola, não só escola, mas em escola, eram os alunos falando disso, caramba, agora a gente pode falar sobre isso, e eles falavam, e tinham muito a falar, tinham muito a falar, tinham muito a discorrer sobre isso. Não era um assunto estranho a eles, era um assunto que eles tinham conhecimento, porém, relatavam que não tinham muito o que falar. Aí sim, a partir disso, aí vinham as perguntas de o que fazer, questionamentos mesmo, né? Eu acho que uma ideia muito próxima disso que a gente está fazendo agora, né? Abrir um espaço para poder falar e a partir disso as ideias começarem a ganhar uma significação para cada um. Porque quando você fala disso, eu estou voltando aqui na minha época de estudante, nunca ouvi falar sobre. As minhas impressões foram aquelas que eu falei lá na minha abertura, né? Então, assim, por isso que é importante, né, falar sobre. Por isso que muito me interessa falar sobre esse assunto. E quando a gente conversou e você trouxe esse olhar, e que eu acho que você usou uma palavra que eu quero usar ela aqui, que é desmistificar. Isso. Né? Fala mais sobre isso, esse desmistificar o suicídio. Você tocou uma coisa importante também. Você falou, na minha tempo de estudante eu não ouvi falar sobre isso. Na própria graduação, não se fala muito sobre isso. Na graduação de psicologia, né, o grupo que eu participava era um grupo meio exclusivo, né, desse tema. Muitos alunos, inclusive professores, demandavam, né, a nossa participação em outras faculdades, em outras universidades para falar, porque era um tema meio estranho mesmo, não se falava sobre o suicídio, né? Hoje, alguns temas, apesar de haver alguns embarreiramentos, a gente consegue falar. Né? Que há algum tempo atrás as pessoas tinham um certo receio, uma certa dificuldade, a gente consegue falar. Mas parece que falar sobre a finitude é uma coisa que ainda se mostra muito difícil. Né? E aí, isso era uma coisa que eu observava também nas pessoas que, na própria graduação do curso de psicologia. E aí você perguntou para mim o termo desmistificar. Né? A gente teve uma conversa sobre algumas ideias que a gente tem sobre o suicídio. Geralmente a gente pensa prevenção, cuidado, e aí quando a gente conversou, a gente sugeriu, né, que o tema da live seria Setembro Amarelo, prevenção, cuidado e suicídio. Né? A gente falou que essas ideias seriam os norteadores. E a ideia de desmistificar é o seguinte, bem, como eu falei, eu acho que o importante para a gente é pensar a questão rompendo os tabus, podendo falar da coisa e podendo romper o tabu também do senso comum, né? Que é aquele que moraliza, é aquele que tutela. E aí a ideia de desmistificar é justamente para pôr em suspensão as noções vigentes que se tem sobre o suicídio. Por quê? Uma coisa que a gente conversou também foi sobre a ideia de tentar desconstruir algumas noções que parece que são óbvias e até muito bem intencionadas, mas que de algum modo já carregam alguns preconceitos quando a gente vai falar sobre esse tema. Até mesmo na psicologia. Né? Então, vamos lá, o movimento de desmistificar. Quando eu estudei sobre isso, quando eu participei desse grupo, o que a gente fazia? A gente fez um recorte histórico, então, para ver como é que é historicamente a lida das pessoas com suicídio. Como é que ele foi retratado ao longo da história? Será que foi sempre assim como era hoje? Será que eram essas as determinações que você falou no começo? Porque é preguiçoso, porque é fraco. Será que isso foi sempre assim ou é algo moderno que hoje se torna como óbvio? E a gente foi vendo que ao longo da história das culturas, o suicídio ele teve as mais... Nem inclusive essa palavra tinha, né? Mas teve as mais variadas percepções. Em algum momento ele foi até, de certo modo, tolerado em algumas culturas. O exemplo que eu gosto é na Grécia Antiga, na tragédia. Hoje em dia, a gente entende alguma coisa trágica como alguma coisa ruim. Só que no trágico, no sentido grego, não tem a ver com bom e mal. Não é uma moralização, é um modo de apreensão de vida com a existência. Então, quando as pessoas estavam ali no teatro, né, sentadas, vendo uma peça, Antígona, Sófocles, eles estavam vendo ali a possibilidade da finitude deles. E ali o que estava em questão para eles, nesse exemplo que eu estou dando, quando Antígona se mata, quando o Ajax se mata, era uma relação muito íntima com a polis. E não tinha nada a ver não, mas tinha uma coisa muito distante do que a gente tem hoje em dia, da nossa concepção de subjetividade, de sofrimento, de saúde, de vida e morte. De suicídio foi visto como pecado, por exemplo, né? Se consolidou uma ideia de que suicídio é pecado no Ocidente, mas inicialmente no cristianismo primitivo, por exemplo, ele era muito bem visto, né? Até de certo modo encorajado, porque é um certo desprendimento dessa vida material para uma vida transcendente. Depois passa a ser visto como pecado, depois passa a ser visto como crime.
Aí você vê que, olha só como é que o campo religioso, o campo jurídico, hoje, na modernidade, o que vigora, a relação explicativa do suicídio que mais está em voga é de suicídio e doença mental. Ou seja, aquele que tem, passa por algum sofrimento, seja de qual for a ordem, né, é o grande potencial de ser um suicida. Né? E é essa a normativa que a gente tem hoje, que quando eu vou falar, eu estou falando agora da minha inserção como psicoterapeuta, né, que eu preciso suspender, não sou eu, né, mas para se aproximar disso, do suicídio. Né, é importante suspender para que essas concepções não venham turvar a medida com isso. Porque aí eu vou reproduzir esses discursos que são hegemônicos, que simplesmente se repetem e não medidam sobre si mesmos. Então a ideia de desmistificar vai nesse sentido. Tá. Eu acho que chegou aqui uma pergunta. Eu vou repetir. Tem um balãozinho aqui com ponto de interrogação. Quando você manda a sua pergunta nesse balãozinho, eu coloco ela aqui para todo mundo olhar. Nem sempre quando manda aqui durante a live, a gente vai conseguir ver, porque vai entrando pessoas. Por acaso, acho que eu vou conseguir fazer a leitura. Deixa eu ver aqui quem é que está perguntando. É a... Aí, tá vendo? Eu não conheço aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome. Isabela. Não é isso? Entendeu, Isa? Se você tivesse mandado ali no pontinho de interrogação, ficaria melhor. Ela diz o seguinte: Fábio, conheço uma pessoa que faz tratamento psicológico. E quando ela está em baixa, ela já cogitou várias vezes a possibilidade do suicídio. Como ajudar essa pessoa? Essa é uma questão muito importante e eu acho que a maioria das pessoas que vem escutar algo sobre suicídio foi porque em algum momento pensaram ou pensam ou têm proximidade com isso de algum modo, seja por alguém. E aí essa pergunta basicamente é: como é que eu posso ajudar? Né? A pessoa está embaixo, o que eu posso fazer para de algum modo ajudar? Né? Foi essa clássica. O Flávio, é uma pergunta até clássica, né? Sim, é uma pergunta que as pessoas fazem muito. O que eu posso fazer? Eu vou comentar, eu acho que uma boa resposta é comentar algumas soluções problemáticas e aí a gente vai caminhando, pensando junto, né? Porque às vezes eu acho que a gente fala sobre um tema e talvez ele não fica tão compreendido, compreensível inicialmente. Numa dessas experiências da escola, perguntaram isso. O que a gente pode fazer então, se eu tenho um colega que pensa em se matar? E aí a gente devolveu essa pergunta para eles. O que a gente pode... Bora pensar junto, o que vocês fariam, né? A proposta foi sondar o que as pessoas fariam. E aí tiveram alunos que falaram assim: tinha um colega meu que ele estava se cortando, foi uma situação específica, né? Ele estava pensando em se matar, não sei o que e tal. E aí eu falei para ele que ele não tinha que fazer isso, porque ele tinha uma vida boa, porque eu estava aqui para ajudar ele, e ele tinha que tirar esses pensamentos ruins da cabeça. E a gente não falou nada, né? A gente ouviu isso e não falou nada. As próprias pessoas do grupo notaram: bem, mas aí parece que você está um pouco recriminando ele, né? Não está escutando tanto do porquê ele está pensando em se matar. Antes de procurar entender, isso as pessoas falando, né? A gente só ouvindo, e achei curioso isso, né? Parece que até no teu modo como ajuda, parece que você já está dando uma bronca, né? Parece que você já sabe o que é bom dessa pessoa, quando você a recrimina, e nem entende do porquê ela está falando que a vida é ruim. Né? E aí entra uma questão, né? Eu não duvido que essa pessoa do exemplo que eu dei, da situação, queria muito ajudar, muito empenhada em ajudar. Mas aí acontece, como eu te falei, né? Na modernidade, a gente tem uma concepção de vida, a gente tem uma concepção de morte, que a gente separa essas coisas, e a gente tem uma lógica de manutenção da vida. Vida a qualquer custo. Ou se matar como pecado, como crime, como tudo isso que eu fui falando no decorrer da nossa conversa. E aí, essa resposta que eu dei como exemplo, né, ela vem de uma ajuda que ela vem, de algum modo, pela ordem do controle. Ou seja, não, você não vai se matar. Você está fazendo algo errado, você tem que... Aí são vários imperativos. Você tem que, você precisa, você... Né? Então você vai ordenando várias coisas, e aí eu ressalto uma coisa. Muitas das pessoas que a gente atendeu, em situações que tentaram ou que pensam, falam que ao abordar esse tema, elas não se sentem ouvidas. Porque elas vão falar e as pessoas não escutam elas. Elas falam muito, até tentando ajudar, mas não escutam. E essas pessoas se sentem não ouvidas, silenciadas. E aí para você ver que até o ímpeto de ajudar, ou seja, essa ordem da tutela, tipo, uma criança, quando você tutela a criança, você sabe o que é melhor para ela, né? Você tira do outro
essa liberdade, essa possibilidade de se articular de outro modo, porque você já quer escolher pelo outro. Você se antecipa, você tem pressa, porque você julga, né? E aí, enfim, eu dei toda essa volta para falar das problemáticas da lógica de alguma ideia de ajuda. Como é que a gente ajuda? Bem, o que eu estou falando hoje aqui, uma das ideias é pensar a ideia de acolhimento. Mas acolhimento não pelo controle. Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, de certo modo, é abrir o debate. Porque a gente está acolhendo essa questão. A gente não está negando ela. A gente não está silenciando ela. Quando a gente fala agora aqui, vamos falar sobre essa questão, sobre o suicídio. Eu não preciso ter medo de falar disso. Pode falar. Ô, Flávio, eu quero agradecer, Isa, um beijo, obrigado pela pergunta. Quando você está falando, né, dessa tutela, de você tentar esse acolhimento, esse profissional, veja a minha pergunta, eu levo para um profissional, eu busco a ajuda de um profissional, ele pode ser um fator aí crucial para ajudar ou até mesmo atrapalhar? Está conseguindo entender o que eu quero dizer, Flávio? Vou tentar responder, você me disse se eu entendi o que você está falando. Né? Você está falando Tá. assim, a pessoa está pensando em morte. Tá ali, apareceu como questão. E aí vem uma intervenção, no caso profissional, tentar entender o que está acontecendo. Aí você está perguntando assim, será que essa pessoa pode mudar a circunstância? Ou seja, fazer a pessoa não querer se matar? Ou então, fazer algo que prejudique tanto que faça a pessoa se matar? Né? Eu acho que é isso que você está perguntando, né? E aí você abre margem para abordar uma questão muito importante. Que é assim, quando eu estou falando sobre suicídio, a gente está falando, de certo modo, da nossa determinação. Né? Então, quando as pessoas tentam, de algum modo, criar generalizações, seja de qual ordem, para tentar explicar o nosso modo de ser, parece que a gente está colocando numa caixinha, ser humano é isso aqui, ser não sei o que, ser depressivo é isso aqui, ser suicida é isso aqui. Aí você identifica, você substancializa aquilo, quase como se aquela coisa fosse fechada e pronto, você já restringiu a coisa naquela explicação que você elaborou para aquilo. E aí o que a gente está falando? Desde sempre, as pessoas se matam. É aquela coisa, né? Para morrer, basta estar vivo. Né? Se a gente está vivo, um dia a gente morre. Inclusive, a gente pode se matar porque é uma possibilidade, como qualquer outra. Né? Então, a gente está falando da morte voluntária como uma possibilidade. E aí eu já me distancio, já desconstruo algumas noções que quem se mata é porque bebe, briga, sabe? Algumas generalizações, porque, olha só, a OMS, o Ministério da Saúde, o Conselho Regional Federal de Psicologia reconhece o suicídio como uma questão de saúde multifacetada. E aí quando a gente reduz para a ordem causal, ou seja, um fator de risco, a ideia de fator de risco, né? Parece que de algum modo eu sei o que causa o suicídio, então se eu sei a causa, eu busco lá o que vai impedir, e aí pronto, eu estou de algum modo me blindando disso, né? De que o suicídio não vá acontecer. Justamente porque a gente está nessa ordem como se alguma coisa... Sabe o contágio? Para chegar na tua questão... Sabe, por exemplo, eu estou com gripe, se afaste de mim porque você vai pegar gripe também. A gente lida com o suicídio dessa ordem. Parece que é uma coisa do contágio. Então, será que tem coisas que você faz ou não faz que pode fazer ou não fazer? E aí o que eu estou falando tem até um conto do Machado de Assis que ele é muito bom, que o nome do conto é To Be or Not To Be. Que é uma pessoa, não vou falar muito, mas as pessoas podem achar na internet fácil esse conto. Ele pensa em se matar. Né? E aí eu poderia pensar em todos os sinais de risco que tem lá para a pessoa se matar. Aconteceu alguma coisa muito inusitada que eu não vou falar, as pessoas vão lá ler o conto, é muito curtinho, que a questão do suicídio some completamente. E aí que eu estou falando? Estou falando uma coisa distante. Por que eu estou falando? Porque isso é importante, isso é crucial em várias frentes. Então eu estou desconstruindo uma certa noção de fator de risco, de causas. Por quê? Porque se eu assumo causas, uma coisa que eu noto muito, inclusive eu já falei em outras chances que eu tive, profissionais que tentam ajudar. Vou seguir na ideia da ajuda. Né? Profissionais de saúde. Eu vou ajudar alguém lá, enfim, que pensa em suicídio, essa pessoa se mata. E aí tem um sentimento muito grande de culpa, porque as pessoas assumiram que cabia a elas impedir a liberdade que era do outro. Ou seja, o outro pode se matar. Né? Você pode fazer o que você for, botar grade, o outro pode se matar.
E aí, então, o que a gente fica indiferente? Não, eu tô falando aqui, aí é uma ideia que a gente está tentando desenvolver aqui, com acolhimento, não pelo controle, mas pela compreensão. Tá. Antes de eu te fazer minha próxima pergunta, a sua imagem está embaçada para mim. Tá para quem É? está acompanhando? Eu estou te ouvindo bem, eu estou te Aham. ouvindo perfeitamente, mas você está embaçado. Eu estou aparecendo bem para você? Tá perfeito. Ih, gente, será que é minha... Você tá aparecendo Quem muito bem está para mim. acompanhando? Me ajuda aqui, minha gente. Quem está acompanhando aqui o nosso papo, como é que está a imagem do Flávio para vocês? Porque assim, a minha imagem aqui tá boa, agora eu só consigo, ele tá hiper embaçado, eu consigo escutar perfeitamente tudo que ele tá falando, mas a imagem dele tá embaçada. Para você estar assim também? Dá um alô aí pra gente, só pra gente poder se Bora ver, situar, pessoal. por favor. Eu até ver pelo computador para ver Já como é tá que tá a algum minha imagem. tempo. Ah, é? Antônio, você tá assistindo aí? Dá um alô pra gente. Oi, Lili. Dá um alô aí, como é que tá a imagem do Flávio para vocês? Porque Você ele falou tá que você... embaçado. Ah, eu me vi aqui. Estão falando aqui, você está embaçado, Flávio. Está embaçado também. O Luiz está falando, o psicólogo Luiz. Um abraço. Você que está embaçado, Flávio. Eita, gente, será que minha conexão deve estar oscilando, Você, então? você quer sair e entrar de novo? Eu te chamo. Tá todo mundo falando. A Isa também está dizendo. Será que se você sair e voltar, não ia resolver, não, Flávio? Mas não compromete a live, não? Ou não? Não, porque eu vou ficar. Eu fico aqui. Ah, Você então vai beleza. sair, Então, você vai sair, eu vou continuar falando. Aí você volta de novo e eu te chamo. tá, perfeito, então. Faz isso, então. Tá Como é bom? que eu Para ver saio? se melhora. Vamos tentar fazer Tá, isso, beleza. tá? Coisas de internet. Vai lá que eu te espero. Coisas de internet, né, minha gente? Eu tô aqui, não tem uma vez, olha, Instagram, não tem uma vez que eu não faça uma live e que não dê problema. Só que dessa vez, pelo que tá aparecendo, é com o Flávio, né? É a internet dele. Oi, Carol. Boa noite. Andréia, obrigado por você ter respondido, que está embaçado. Isa, respondido a sua pergunta? É um assunto muito delicado, né? Quando você fala sobre suicídio. Só que a minha intenção aqui, eu acho que a gente está tentando, né, é desmistificar o assunto, né? A Thaís está dizendo aqui, acontece. Não, eu estou fazendo esse projeto, vai fazer 2 anos. Eu ainda não lembro de um encontro que eu fiz que eu não tive algum problema. Certo? Tá entendendo? Eu ainda não lembro dessa situação. O Flávio saiu. Eu não sei se ele foi mexer lá na internet dele. Para a gente continuar o nosso papo. É um tema importante. A Thaís está dizendo aqui, o Flávio é ótimo. Não, ele é maravilhoso. Eu conversei com ele antes desse encontro, né? Nós conversamos até para a gente poder situar, ou direcionar esse papo da melhor forma. E ele trouxe uma linha de raciocínio em que eu fiquei assim, caramba, eu não tinha olhado por esse lado. Porque a minha visão sobre o tema é uma visão que, na verdade, você acaba reproduzindo ao longo da vida, que foi o que ele estava falando ali. A gente acaba reproduzindo e não se aprofundando dentro do assunto. E ele é um estudioso, né? Então eu falei, poxa, bora conversar. Deixa eu voltar aqui. Carol, ele voltou, eu vou colocar ele aqui. Agora a internet vai estar bombando a dele. Vamos ver. Vamos ver. Venha cá, Flávio, vamos ver. E falar com naturalidade sobre algo tão difícil já ajuda muito. Thaís, é isso. É isso. Exatamente. Você disse tudo, você definiu tudo. É exatamente isso. O Flávio não entrou. É a internet dele. E agora, Flávio? Será que se você for para o seu 4G não melhora, não? 5G? É porque eu chamei e ele não entrou. Vamos de novo. Espera aí, vamos lá. Vem, Flávio, por favor, bora conversar. Dá tempo da gente tomar uma água enquanto ele entra, né? Deixa eu tomar uma água aqui. E aí, gente, voltei. Você vê que é difícil falar sobre o tema. Você foi super elogiado no momento em que você saiu. Carol, Thaís, tudo te elogiando, dizendo que você é o cara, tá? Dado o Mas, recado. Você continua, dá uma gente, embaçadinha, mas assim, bora continuar, Flávio. Senão,
Vamos Vamos fazer o lá. Eu acho. seguinte. Ó, Ah, tá dando para escutar, tá todo mundo escutando o Flávio, não tá? Só que a imagem dele é que não tá boa. Ele dá uma embaçada, tá vendo? Para mim já deu uma embaçada de novo. Alguém aí printa a tela, faz essa gentileza, printa a tela e manda para ele olhar. A Carol tá rindo da gente aqui, claro. Mas deixa eu bora tentar. Ó, conversar. A Isabela tá dizendo aqui, bora conversar. Então vamos embora. vamos lá, Vamos vamos conversar, lá. tá? Vamos lá. Eu acho que chegou uma pergunta aqui. Uhum. Eu não sei se eu vou expor, eu vou só falar a situação, tá, Flávio? Tá Eu ok. não vou colocar aqui porque ela está só comentando. Ela disse assim, ela já até participou, mas eu não vou. Ela diz o seguinte, Fábio, eu passei na pele a situação com essa pessoa. Eu tive que esconder todas as facas da casa. Nesse momento, Flávio, nessa situação aí, o que a gente pode dizer a essa pessoa? Porque eu também escutei muito isso. Ah, quem quer fazer não fica falando, vai lá e faz. Uhum. É isso, As pessoas é falam por isso. aí. Eu escutei muito, né? Quando entra dentro Aham. desse assunto que a pessoa tentou fazer algo e não concretizou. Ah, tá querendo chamar atenção. Quem quer fazer não É, fala, vai lá e faz. Não é bem, o que que não é, costuma. não é muito isso. Eu vou abordar isso. Eu vou contar que as pessoas estejam me ouvindo muito bem, então, e aproveitar isso, né? O que que a gente notou na pesquisa? Na pesquisa, logo nos primeiros anos da pesquisa, o que que a gente notava? Que as pessoas, quando iam falar lá no serviço de psicologia aplicada do núcleo da UERJ, a gente percebia que vinha com queixa de suicídio, encaminhamento, seja o que for. E aí a gente notava uma indecisão das pessoas. Como assim? A pessoa falava que queria se matar. Pessoas, inclusive, que iam na UERJ fazer isso. E foram abordadas lá. Queriam se matar. E aí, quando chegavam na beira do parapeito, sentiam medo. E aí, isso chamou a atenção. Nossa, a pessoa quer morrer, mas tem medo de se matar. Curioso isso. E aí, quando a gente vai explorando, então, a gente percebe que é uma certa ambiguidade. E veja bem, ambiguidade não quer dizer contradição, não. Tá? Ambiguidade é isso que a gente é. Às vezes a gente quer uma coisa e quer ao mesmo tempo o oposto. E quer junto. E aí a gente entendeu, então, como é que a gente consegue, então, ficar justamente nisso que é ambíguo. Por que eu estou falando isso? As pessoas falam assim, quem quer se matar vai e faz. Como eu falei, isso é uma coisa muito imprevisível. Então, tem gente que, a gente tem material para falar disso, que ia se matar, estava prestes a se matar e desistiu. Relatos de pessoas que não estavam pensando sobre isso, tiveram a possibilidade e fizeram. Como é que você prevê isso? Então, assim, porque a lógica do cálculo ela é insuficiente. Eu não estou falando que ela é errada, não, tá? Estou falando que ela é insuficiente. Às vezes a gente trabalha, e eu super entendo quem esconde as facas, tenta de algum modo evitar com que essa pessoa se mate. Né? Uhum. Por exemplo, as estatísticas vão dizer dos fatores de risco e tudo mais. Um colega meu, que ele também é psicólogo, ele usa um exemplo muito bom, que ele fala assim, a estatística pode dizer que em determinada região nascem mais mulheres do que homens, por exemplo. Né? A estatística vai me dizer isso, é matemática, é um método da ciência, é verdadeiro, ok. Mas se uma mulher ficar grávida, a estatística não vai me dizer se é homem ou mulher. Porque ela não dá conta da singularidade, ela não dá conta do imprevisível. Falar de suicídio está falando do imprevisível. E aí isso eu entendo que é extremamente angustiante estar com isso, com essa questão, e não ter um método. Né? Ficar sempre assim, nossa, a pessoa falou, o que eu faço? Então, é meio que eu fico refém da coisa. Né? E aí, por isso que eu falo, o que a gente está falando aqui é de acolhimento. Mas acolhimento não como controle. Acolhimento como possibilidade para que algo novo surja. Seja lá como qualquer algo surja. Porque sentidos outros de se criar em relação à lida com a vida é justamente apontar uma possibilidade. Alguma coisa fez que suicídio aparecesse como possibilidade. Porque a gente está falando disso. A gente não está falando de fatores de risco. A gente está falando como algo da indeterminação da possibilidade. Pode ser que a possibilidade alternativa surja. Para isso, a gente precisa, então, num exercício muito difícil, né, da paciência, acolher isso. E aí as pessoas, mas nem todo mundo está preparado, vou usar essa palavra preparo, ou está disposto, né, e é compreensível, né, não é uma questão tão simples.
né? Há vários serviços aí, né? Tem o CVV, que não é formado por psicólogos, mas são pessoas que estão dispostas ali a conversar, e as pesquisas mostram isso, né? As pessoas quando têm esse espaço de poder falar, isso pode ser extremamente terapêutico, né? No sentido de se sentir acolhido. Tem os CAPs, que são centros de atenção psicossocial, né? Que as pessoas podem ir lá, tem psicólogo, tem os SPAs, SPA, Serviço de Psicologia Aplicada. As faculdades geralmente têm, que é ou um serviço gratuito ou com um preço muito barato para que as pessoas possam ter acesso, né? Tem a psicoterapia, enfim, o que eu estou falando aqui, de modo geral, são redes, são possibilidades de acolher, né? Que, de novo, acolher não quer dizer dar conta. Então, assim, eu ouço que alguém quer se matar, então eu vou precisar dar conta? Se eu achar que eu preciso dar conta, eu vou cair na lógica da culpa. Porque se alguém faz alguma coisa, então eu fui responsável porque eu não vi. Flávio, se a morte ela é tão natural, né, e isso eu concordo em gênero, número e grau, é um aprendizado que eu estou levando, assim, é um novo olhar que eu estou tendo, eu estou buscando falar mais sobre, né? Foi exatamente o que nós conversamos na semana passada. Olha, a gente está conversando aqui, mas não sabe se na semana que vem a gente vai estar lá no horário para fazer, né? A gente não lida com isso, a gente não fala sobre. Mas aí, se a Aham. morte ela é tão natural, por que que as pessoas acham, imaginam, que tirando a vida, elas estão resolvendo os seus problemas, as suas dores, sei lá, o quê? Elas vão resolver com a morte. Por quê? Da onde vem isso? Olha aí, a gente poderia pensar que talvez a pergunta já carrega uma. Por que as pessoas se matam? É porque Para assim, isso a eu gente não estou tem falando. resposta. O que, o, o que Vamos, já tem até uma hipótese aqui, um olhar. Né? Quando você joga para o campo da religião, né? Eu, por exemplo, eu sou espírita. Então, eu entendo, né, dentro da minha religião, dentro do olhar que Uhum, eu tenho, o que vai acabar é isso aqui. uhum, O plano material. Eu saio desse lugar aqui. Eu não tenho mais essa atividade, esse encontro com as pessoas. Mas eu vou para um outro aham. lugar. É o que eu acredito. Então, assim, no meu caso, não vai resolver. Então, assim, entra muito dentro também desse campo, né? Do campo da religião. E quando você joga, que também não é nem o nosso caso, aqui a gente não vai entrar em religião, mas é uma vertente. Não é isso? O que eu acho que a gente pode pensar. Quando a gente fala resolver, tipo, vamos lá. A tua pergunta ela beira um pouco assim, porque as pessoas. O que leva o suicídio a aparecer como uma questão? E aí, quando eu falei possibilidade. Quando a gente pensa em solução, a gente tem que pensar um pouco nessa palavra, porque solução pode parecer finalidade. Então, assim, as pessoas se matam para quê? Para parar de qualquer coisa? Como eu falei, é uma coisa multifacetada. Depende do modo como você encara a vida, como você falou. Uma perspectiva que tem um determinado credo, matar com a vida, morrer organicamente, quer dizer uma coisa, para uma pessoa que pode até ter religião, é outra. Porque, de novo, a experiência é singular. Tá? E aí, eu vou dar um exemplo também empírico, do que a gente observou nas pesquisas, o que eu observo em atendimento, em coisas que eu escuto. Quando a gente vai ouvir as pessoas falando sobre suicídio, não há como estabelecer um fator que seja o essencial em relação a todos. Então a gente escuta pessoas falando sobre o suicídio por conta de raiva, frustração, cansaço, medo, dúvida, enfim, uma série de coisas que não necessariamente procuram solucionar uma coisa. Então a lógica não é uma palavra difícil, resolutibilidade. Nem sei se eu falei certo. Mas a ideia não é numa questão. Vou tentar repetir. Mas a ideia que se mostra, e o que a gente tenta acompanhar é o seguinte: exemplo, você está com sede, né? Eu vou lá, bebo água. Isso é solução? Tem gente que está com sede e bebe refrigerante. Tem gente que está com sede e não bebe água. Isso é a solução? Aí é a questão que está, né? A gente está falando de modos de se articular com a vida e com a morte. Mais especificamente, modos de se articular com o tempo e com a finitude. Que nós somos finitos. A gente até vive como infinito. A gente não considera tanto que em algum momento a gente pode acabar. Mas a gente vive como se fosse. E aí,
Pode falar. Pode terminar. Não, termina. Não. E aí, quando eu ressalto isso, de pensar, por que as pessoas encontram o suicídio como possibilidade, não é uma resposta que eu posso dizer, porque eu usaria responder, é porque as pessoas se matam. Era aquilo que eu estava falando. As pessoas se matam porque é possível. A resposta que eu poderia dar é essa. Não porque há um significado, mas porque é possível se matar. Tá. Dentro dessa singularidade, realmente, cada é único. E aí eu vou trazer aqui um depoimento que desde que eu comecei a falar sobre, que eu falei, olha, eu vou trazer um psicólogo, nós vamos falar sobre suicídio. Essa pessoa me chamou na minha rede social, eu não vou identificar o nome dela, tá certo? E vou falar, vou dizer o que ela escreveu, tá? E aí eu queria uma análise sua no final, tá certo? E ela diz o seguinte: sempre tive depressão desde pequena. Sempre fui muito solitário. A minha família achava que era o meu jeito. Quando tentei me matar, foi na adolescência. Me sentia sozinha, um vazio. Eu não sabia explicar de onde surgiu esse vazio. Ela disse que ficou internada 10 dias, ela tomou uma quantidade de... Eu nem sei se posso falar isso. Ela tomou uma quantidade de medicação. Enfim, ficou internada 10 dias. E aí ela começou a frequentar um psiquiatra que usava uma combinação de medicamentos associada à psicoterapia. E ela disse o seguinte: hoje eu me mantenho estável, só tomo um antidepressivo. Aí ela diz, né, um relato dela: existe controle, não cura. Não posso parar, não posso abandonar o tratamento, pois uma recaída pode ser fatal. Eu só quero viver e ser feliz. E aí? Você vê que, olha o que tem nessa fala, você vai falar, a pessoa vai me dizendo, e aí é importante, eu gosto muito dessas circunstâncias que são relatos, que a gente não cai numa coisa abstrata e vem para a concretude da coisa, né? A gente não precisa interpretar nada. O que aconteceu aí? O que essa pessoa está falando? Durante a minha vida toda, basicamente, eu flertei com a morte. Durante muito tempo, né? As pessoas não entendiam, me julgavam, falavam que era uma coisa meio estranha. Né? A família já tinha identificado. É o jeito dela. Ah, já explicou, já resolveram para ela. Né? Exatamente, porque aí as pessoas já veem o diferente como atípico e o atípico como algo que precisa ser ajustado. Por isso que eu falo que é a lógica da manutenção da vida. Por isso que eu falo isso. Bem, e aí essa pessoa que você falou, ela está falando que de longa data, a experiência dela, por algum motivo que é dela, se articula desse modo, que inclusive ela já tentou se matar, e aí ela fez tratamento psicológico e psiquiatra. Psiquiatra, para quem não sabe, é o médico, psicólogo, ele não é um médico, mas ele trabalha em outro sentido. Trabalha em conjunto, mas não é a mesma coisa. E aí essa pessoa, então, estava no trabalho com o psiquiatra, tomando medicação, e com o psicoterapeuta, com o psicólogo fazendo clínica. E ela está falando o seguinte, olha só, eu estou fazendo isso para não ter uma recaída. Então parece que ela quer viver. Mas algo acontece que a morte apareça. E aí, essa oscilação, se eu fosse tentar racionalizar, enquadrar ela no juízo, eu ia tentar, de algum modo, cair na coisa do ajustamento. Sabe, só tem recaída é porque ela está assim, se ela está não sei o quê. E isso é uma coisa da vida. Né? Isso é uma coisa que, assim, a própria experiência vai mostrando como é uma coisa que é descontínua. Que não tem, assim, uma explicação última que eu possa, pronto, encontrei a solução para o modo como ela vai se articular ou não vai pensar em morte, né? Eu nem preciso passar por tudo isso para pensar em morte, né? Isso que tem questão. Uhum. Agora trazendo aqui um outro olhar dentro também desse assunto, e aí foi um exemplo que você deu em uma live sua, que você estava participando, e eu achei muito interessante. Uma mãe ficou preocupada porque viu o filho postando coisas sobre suicídio, e depois você foi ver que eram memes. Lembra disso? Episódio? E aí eu queria que você contasse sobre isso, e até que ponto, se a gente diz assim, olha, você tem que escutar e você tem que estar atento, até que ponto você tem que estar fazendo isso? Para também não fazer... Naquele caso, nesse caso não era nada demais. Era um garoto ali com os amigos fazendo esses memes, né, o nome, sobre um assunto até que é sério, mas dentro ali
daquele nicho, ele estava se divertindo. É isso? Uhum. Deixa eu comentar. Vou pegar a circunstância, para não falar tanto do caso, mas pegar a circunstância, né? É, hoje, quando as pessoas vão fazer postagens nas redes sociais, as pessoas brincam de coisas cotidianas, a gente consegue rir disso, e até coisas meio fatídicas, a gente ri disso. Ah, foi passar o cartão não passou. Aí tem alguém muito preocupado. Fui fazer tal coisa e quebrei o pé. E aí tem uma piada em volta disso. O que que tá aí? É uma possibilidade de ser. Vou pegar o exemplo do trágico que eu falei, né? O trágico, no sentido original, ele mostrava de um sentido de articulação com o desamparo que é a vida, né? O humor, ele tá nesse sentido também. O humor, ele tá falando que é a graça, né? Ele tá falando da possibilidade do riso, até nisso que é um pouco funesto. Funesto porque eu considero. Só é estranho considerar absurdo porque eu estou assumindo que a lida com esse assunto é uma lida que precisa ser séria, quando não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Você vê que tem... Você falou de meme. Há um tempo atrás ficou famoso o meme do caixão, que eram dançarinos pegando o caixão e fazendo brincadeira com a morte. E a gente poderia pensar, Sim. nossa, que absurdo, eles estão brincando com a morte? Não, eles estão mostrando que não é algo universal, mas que é cultural a lida com a morte. E aí, isso é uma coisa. Isso responde, em parte, isso que você falou da lida com a coisa, que é uma coisa que é multifacetada. Ah, mas então, quando é que a gente precisa ficar atento? Eu acho que foi a outra pergunta que você fez, né? Quando é que a gente precisa ficar atento quando isso pode indicar alguma coisa? E aí, de novo, a gente precisa estar atento se a gente não está, de novo, na ordem dos fatores de risco. Então, quem fala sobre isso, com certeza é um potencial suicida. Então, quem faz isso está, de algum modo, flertando, se aproximando com isso, quando não necessariamente, né? E aí, você pega um ator, pega alguém que é ator, e ali ele vai performar as mais variadas formas desde a seriedade, a tristeza, enfim, né? Vários lidas com a coisa, e aquilo ali diz um modo de se articular um pouco mais, vou chamar mais livre com a coisa, né? E aí parece que se eu for procurar em determinados traços, parece que eu estou tipificando o que é o suicídio. Não, suicídio é isso aqui, né? Não, suicida é a pessoa que é assim, assim, assim. E aí, se eu fosse seguir a ordem do manual, todo mundo é um potencial suicida, né? Pessoa que fica sozinha, pessoa que bebe, pessoa que briga, todo mundo, todo mundo, né? E aí é um problema. A Carol está dizendo aqui uma coisa muito interessante, né? Eu acho que está dentro disso que a gente está falando aqui. Quando acolhemos a pessoa, tem espaço para falar e logo pensar e pensar numa saída. Então, acho que sim, o acolhimento é essa ponte. Verdade, Carol, é verdade. Uhum. Alguém aqui está falando mais. Viu? Quando não manda aqui na caixinha, no balãozinho, é difícil de ler aqui, porque vai chegando gente. Eu não sei se você está conseguindo olhar aí, o Flávio. Eu Tô queria vendo, ler da deixa eu achar. Thaís. A Thaís está dizendo aqui: a ilusão de que controlamos tudo prejudica a lida com o que dá ordem do humano e da vida. É isso? É. Ou seja, quando a gente crê que a gente controla tudo, a gente esquece que o que é da ordem do humano é incontrolável, né? Às vezes, a gente às vezes não entende o que a gente está passando. Você já sentiu isso? Eu estou com mal-estar e você não sabe, uma angústia, sabe? E que não vai ali e fica tipo, tem algumas experiências que elas despontam isso, a angústia, o tédio. Não tem um objeto, é só um estranhamento de si mesmo, que é uma experiência muito particular, né? E aí, se eu for tentar explicar, é diferente, por exemplo, do medo. Ah, eu tenho medo de cachorro, tenho medo de aranha, tem um objeto aí, eu sei o que é só não ver cachorro, pronto, né? Agora, angústia, tédio, não tem objeto. Ou seja, né, não há essa, como a Thaís fala, uma ilusão de controle. A gente não é senhor do que a gente pensa, a gente não é soberano a esse ponto. Sabe? Aí cabe a nossa humildade em entender isso. Por isso que a gente está falando da nossa determinação aqui. Flávio, nós estamos entrando aqui nos nossos 10 últimos minutinhos. É rápido que passa, mas assim, eu vou ficar mais um pouquinho, se você puder ficar mais um pouquinho, porque também tivemos aquele probleminha com a internet de você sair e voltar. Então,
Teve aquele Aham. momento de elogios, que a galera ficou te elogiando. Não, o Flávio ele fala muito bem, eu gosto de escutar o Flávio e tal. Foi esse momento, então, dos fãs. Vamos falar assim. Mas eu recebi perguntas e eu gostaria de fazer alguma. Não, acho que não vai dar para fazer todas, mas eu gostaria muito de fazer. Uhum. E essa pergunta do Bruno Fagundes eu achei muito interessante, Flávio. Ele pergunta o seguinte: qual a relação entre o suicídio e questões estruturais como o racismo, o machismo, a pobreza? Como esses elementos se relacionam? Essa é uma pergunta importante, porque, vamos lá, né? Aí é um tema que precisa de atenção nossa. Eu acho que a pergunta do Bruno é o seguinte, né? Uma pessoa que é negra, que tem um convívio muito específico dela, não passa pelas mesmas coisas que uma pessoa branca, hétero, passa. Né? A nossa sociedade ela é marcada por determinações que a gente não escolhe. A gente simplesmente é lançado nela. Né? Um exemplo que eu sempre dou é o idioma que a gente fala. Eu não escolhi ter o português como língua materna, mas eu falo ele, né? Porque eu fui lançado. Ninguém escolheu, sei lá, ser homossexual, ser mulher, ser negro. A gente é lançado no mundo e, e a gente está aí lançado em tudo isso. E aí ele pergunta assim, mas qual a relação disso com o suicídio, então? Né? Eu penso o seguinte, parece que a pergunta está entendendo uma certa vulnerabilidade no sentido de, então parece que algumas pessoas têm uma tendência maior a se matar. A gente precisa ter um cuidado com isso, porque, de novo, se eu for olhar a estatística, né, eu posso, não, realmente, né, tal, uh, inclusive existe a estatística, né, agora não vou lembrar, porque eu não lembro qual foi a última atualização que eu vi, mas, tipo, jovens negros, né, essa faixa etária, jovens negros se matam mais, né, em relação a jovens brancos. Isso diz respeito ao do modo como a sociedade se articula, no modo como essas pessoas se veem inseridas nisso, mas ainda assim eu não posso dizer que isso fundamentalmente me explica qual é a experiência de suicídio. Porque alguém chega no consultório e fala, poxa, sei lá, eu namoro uma mulher, namoro com outra mulher, e minha tia não aceita isso. Eu vou então entender como é que é essa questão, né? Eu sei que a nossa sociedade é extremamente machista, racista, homofóbica, patriarcal. Eu entendo tudo isso. Mas ao mesmo tempo, lembra quando eu estava falando que eu não posso recair na ordem médica, de recorrer a uma explicação meio que causalística, com reducionismo biológico, até psicológico, porque ele perde de vista a experiência? Se eu recorro a uma generalização, seja ela qual for, né, estrutural, né, eu estou falando de algo que diz respeito, que tem relação, mas eu não posso entender como causal. Entende? Eu não estou falando que não tem nada a ver. O que eu estou falando eu não posso perder de vista a experiência, porque aí eu perco essa singularidade. Eu não estou negando que essas coisas estão separadas. Nós modernos separamos, né? Meio que social privado. Isso é uma coisa moderna. Né? Como eu falei de novo, o exemplo dos gangues antigos não tinha essa divisão, essa dicotomização entre privado e público, social e particular. A gente faz isso, a gente está inserido nessa mistura, né? Então, assim, tentando de algum modo responder essa pergunta, porque eu sei que esse é um tema que daria uma live inteira só para isso, para falar só disso, porque parece que a questão daria assim, o que te pensa de vulnerabilidade com suicídio? Né? E aí o perigo disso é não cair nos fatores de risco, entendeu? Como se eu pegasse determinantes para explicar o suicídio. E aí eu estou na ordem do cálculo de novo, né? É uma coisa que, de novo, a gente está falando de cuidado, de acolhimento, de reconhecimento do que leva, que eu não sei. Eu não sei o que é, de novo, um homem homossexual que sofre homofobia. Ele me fala que sofre homofobia. Mas um outro homem homossexual vai me falar de homofobia, mas para ele vai ser outra coisa. Eu não sei o que incomoda ele. Ali pode ser vergonha, ali pode ser raiva, ali pode ser indignação, pode ser tanta coisa, eu não sei. Então, o que eu estou falando é pensando no caráter relacional, do nosso modo de vida com a coisa, para não cair numa ordem telar e até explicativa, que aí perde de vista a experiência. Sim, mas eu sei que é uma questão difícil, que é muito ampla e daria para a gente falar muita coisa sobre isso. Já deu o gatilho dessa pergunta do Bruno de uma live. Já dá uma live aqui, já dá um bora conversar sobre isso. Vamos amadurecer isso aí, Flávio. Pra gente fazer. Deixa eu mandar um beijo aqui para Deise do Banjo, que entrou aqui. Um beijo. A Patrícia também entrou. Um beijo. Olha, a galera tá chegando, viu? A Letícia também.
A Isabela está dizendo que você arrasou aqui no papo. Falou, Que olha, o bom. Flávio arrasou. Um beijo, viu, Isa? Chegou a pergunta aqui, Obrigado. deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não entendi. Eu vou fazer aqui, você me ajuda. A automutilação é tão preocupante quanto o suicídio? Em que sentido? Porque, vamos lá. Em que sentido? Aqui a pessoa não explicou, ela só fez essa Vou, pergunta. vou tentar especular aqui, mas eu sei que isso é uma especulação, tá? Quando eu estou falando de fatura de risco, eu estou pondo em crítica, de modo a desconstruir certas noções de causa, tá? Eu imagino que quem escreveu isso está falando assim, e quem se mutila pode se matar? Geralmente quem se mutila são depressivos, quem se mutila são não sei o quê. De novo, eu não posso supor que eu já sei pela generalização. Não sei porque as pessoas se mutilam. Cada experiência vai dizer, tem gente que se mutila porque quer parar uma dor que não está no corpo. Tem gente que se mutila porque quer sentir que não consegue sentir. Tem gente que, enfim, é tanta coisa que eu não consigo, porque não dá, encontrar um fator que englobe tudo aquilo. Né? Aí isso é perigoso? Depende. É perigoso para quê? Quem se corta quer se matar? Eu já fiz um atendimento que a pessoa se cortava. Eu posso falar disso porque a pessoa participava da pesquisa, não estou falando de um atendimento privado, era da pesquisa. Se cortava no trabalho e aí mandaram para o núcleo. E aí quando eu fui lá, ela me falou, cara, eu não estou tentando me matar. A pessoa que acontecia, ela ficava com raiva, se machucava de raiva, porque ele não conseguia brigar com os outros. Aí ele se cortava. Essa pessoa, não tô falando que é sempre não, tá? Essa pessoa, a vida dela era essa. Ele se cortava de raiva. Ele sentia raiva e se cortava porque ele não conseguia. Só que aí as pessoas viam isso e entendiam que ele queria se matar. Aí ele falou, cara, eu não tô tentando me matar, não. As pessoas acham que eu quero me matar, sei lá, porque elas querem me matar, eu não quero me matar, não. Né? Ninguém faz. Aí o exemplo que ele me deu, isso ficou comigo, né? Quando você tá com raiva, dá um soco na parede, tua mão machuca. Ninguém fala que você quer se matar porque dá um soco na parede. Agora fala que eu quero me matar porque eu tô me cortando? Entende o que eu tô falando? Né? Olha como é que esse caso é muito específico, né? E ele me fala de uma maneira muito específica com a coisa, né? E aí que tá. Se cortar é perigoso? Não sei. Para quem? Para a pessoa que está se cortando? Né? A gente tem que avaliar tudo isso. A Adriana Martins, ela faz a seguinte pergunta. Existem formas mais naturais que são aliadas para complementar o tratamento da depressão? A forma mais o que? Eu não entendi. Mais naturais? Existem formas mais naturais que são aliadas para complementar o tratamento da depressão. Eu não sei o que é natural, né? Porque parece coisa de psicólogo chato. O que é natural? Mas é assim, é uma questão, né? Porque parece que esse cara fica botando tudo em questão. Mas vamos lá. O que é o tratamento para depressão? Pode ser o tratamento psicológico, pode ser qualquer coisa, né? Eu estou falando de psicologia, mas vamos supor que é o tratamento psicológico. Ah, mas o que é mais natural? Eu não sei. Eu estou assumindo uma naturalidade que eu nem sei o que é. Então, eu desculpo, mas eu não consigo responder porque eu não sei o que é. De novo, é casa a casa, né? Você tem que ouvir. Tipo, a pessoa chega lá no consultório, vai falar comigo, então, estou vivendo por isso, aí eu vou entender com a pessoa o que é a circunstância. Entender primeiro a situação. Bom, A Débora Talucci, acho que é isso, Débora Talucci, ela diz ela pergunta o seguinte: são duas perguntas. A uhum. depressão é um gatilho para o suicídio? Quando os familiares e amigos devem ficar atentos? A ideia do gatilho, vamos lá. Vou tomar essa ideia do gatilho para comentar a ideia do contágio, tá? Tem uma coisa que eles falam que é o efeito Werther. Não sei se você já ouviu esse termo. O que é o efeito Werther? Tem um poeta do romantismo alemão, que era o Goethe, e ele escreveu um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Né? E nesse livro, esse personagem, ele se mata. O Werther do Goethe se mata. E aí, hoje em dia, quando vão estudar esse fenômeno, notou-se que muitos jovens na Alemanha romântica se mataram caracterizados como Werther com o livro do Goethe na mão. E aí, pronto, a ideia de contágio surgiu, e por isso que a gente fala efeito Werther, né, como a ideia de contágio. Só que não tem um estudo empírico que comprove isso mesmo, que as pessoas se mataram porque é meio que uma coisa
não vou chamar de fake news, mas é uma coisa meio que, assim, disse que me disse e caiu no senso comum, inclusive no senso científico, né? Essa ideia do contágio. Por que tá em jogo aí? A ideia do contágio. Então vamos lá. Não vou falar de algumas coisas porque é gatilho. Não vou falar de suicídio porque é gatilho, porque parece que está implícito a ideia de sugestão. E aí, mas aí que tá. Se eu não falo, como é que eu lido com a coisa? Como é que eu acolho se não fala? Vamos lá, eu sei que assim, é uma questão delicada, que exige um traquejo atento. Não estou falando que não seja isso. Porém, depressão como gatilho, como escada para o suicídio, né? De novo, é coisa da estatística. A estatística pode me dizer que depressivos se matam, mas não quer dizer que eu estou depressivo e vou me matar. Ou não quer dizer que eu não posso me matar não estando depressivo. Né? Porque sim, é isso. Pegando gancho na pergunta e na sua resposta, o Danilo, eu acho que ele estudou e viu estatísticas aqui. Porque ele diz o seguinte, Danilo Henrique: os casos de suicídio entre os jovens aumentaram consideravelmente nos últimos anos. Sim. No Brasil, o suicídio é a quarta causa mais comum de morte de jovens. Aí ele diz o seguinte, ele pergunta: como os pais podem ajudar seus filhos adolescentes? Perfeito. Isso me dá uma ideia muito boa. Vamos lá. Quando a gente fala desse tema, talvez ocorram mal entendidos. Eu fico preocupado com isso. Eu não quero que as pessoas fiquem achando depois que ele está falando assim, pô, ele está falando que as pessoas vão se matar, que não é para te ligar para isso. Não estou falando isso. Estou falando de um modo de acolhimento que não é pelo controle. Que a gente precisa falar assim, criar uma política de pública mesmo, política pública. Aí vamos lá, vou dar um exemplo da UERJ. O público majoritário da UERJ Maracanã é por jovens. Esse dado que ele falou aí foi o dado que minha professora viu também. Né? A faixa etária das pessoas que se matam no Brasil é basicamente o público da UERJ. A gente vai ignorar isso? E aí foi a ideia, então, de fazer um núcleo na UERJ, que não tinha, né, para acolher suicídio. Né? Nesse caso, então, primeira coisa que eu estou frisando é uma questão importante, temos que atentar a isso. O que os pais podem fazer? Aí é uma questão delicada, vamos lá. Como a gente está falando aqui é o seguinte, né? A gente está falando de modo de acolhimento, certo? De possibilidade de falar. Isso serve para qualquer coisa. Sabe quando às vezes os pais ficam sem graça de falar sobre sexualidade com os filhos? E a gente fala, não, mas temos que falar, a gente não pode fazer o tabu. Com suicídio pode ser a mesma coisa, né? E aí, vamos lá. Porque aí, tanto os pais abrindo espaço para essa fala, ou um psicólogo, né, um psicoterapeuta, um clínico, né, que possa acolher o filho. Porque o que a gente está falando aqui, mas eu não sou psicólogo, não posso pagar um psicólogo, não tenho acesso a psicólogo, o que eu faço? Né? O que a gente está falando aqui é da ordem da aposta. Tudo isso aqui, os atendimentos que eu fiz, de pessoas que tentaram, que pensaram em se matar, eu estava atendendo na ordem da aposta. Eu não sabia de antemão que as pessoas iam se matar ou não. Mas eu estava ali, sustentando o local de fala. Porque eu estava entendendo que era importante que aquela fala se consumasse para que a questão pudesse ser trabalhada. Porque se não fala, aí que eu não trabalho mesmo. Eu não falo, né? Sustentando esse local da possibilidade de fala. Né? Eu acho que a escuta, disso que eu estou falando tudo aqui, quando eu falo de fazer rede, de tentar acolher, suspendendo os juízos prévios, é pensar acolhimento. O que os pais podem fazer? Podem chamar um profissional que vai, de algum modo, orientar esse filho. Há particularidade com os jovens, porque às vezes os pais tendem a, não sempre, mas tendem a meio que querer saber do que está acontecendo, querer controlar. Isso pode ser um problema, porque você suprime do outro, né, a possibilidade dele falar. Mas o que os pais, ou qualquer um pode fazer, é procurar meios, seja quais forem disponíveis para quem esteja envolvido nisso, que essa pessoa possa ser acolhida, né, que ela possa ser ouvida, antes de ser julgada. Como eu falei, até quem fica naquela coisa assim, mas você mata não, fica aí porque a vida é boa. Se a pessoa está falando que a vida é uma merda, ela tem a justificativa dela para falar isso. E aí cabe entender, mas me fala aí por que é uma merda. Né? Vai porque é ruim. Né? Não tentar julgar, tentar entender mesmo, estar aberto, tá humilde para ouvir, sem prejuízo, sem valorizações morais. Tá. Para a gente fechar o nosso encontro aqui de hoje, a Mila Moreira, ela pergunta o seguinte: e qual a importância da gente pensar a prevenção ao suicídio
para além do mês de setembro? Ah, isso é muito importante, porque... Pode falar, você quer falar alguma coisa? Não, acabando, fazendo o que a gente está fazendo aqui. Acho que é isso, né? Exatamente isso Aham. aqui. Fazer outras vezes, quer dizer, é uma das vertentes, né? Fazer mais, promover mais esse papo, esse debate, e escutar. Você sabe que eu super me identifiquei com essa sua, estou me identificando com essa fala, porque aqui dentro desse projeto que eu tenho feito, é exatamente isso. Escutar. Não julgar, escutar. Pode Não, falar, você está Flávio. certíssimo, eu concordo com você. O que a gente está fazendo aqui, que é uma live, o que fundamenta isso é o seguinte, é normalizar a possibilidade de falar disso. Ou seja, a gente pode falar disso, não só, aí eu não me limito a falar só em setembro, eu não me limito a falar em situações excepcionais, eu não me limito a achar que eu preciso ter de algum modo um treinamento, alguma coisa, né? Porque aí fica às vezes a ideia de que, vamos lá, tem um detalhe aí. Ah, então qualquer um vai falar e precisa falar? Não, cuidado, às vezes as pessoas não estão prontas para falar sobre isso e ok, né? Não é um problema para isso, você pode encaminhar, ninguém é responsável pela vida do outro, né? E ao assumir isso, assumir que pode ser um problema. Mas a importância de se falar disso, de prevenção, de cuidado, de suicídio, é poder falar com naturalidade que somos finitos, né? Que vida e morte se entrecruzam, que estão aí nessa descontinuidade, e ok falar disso, não é um problema. Né? Você vê que a gente está falando aqui há uma hora, tivemos problemas, mas as pessoas estão interagindo, né? Tem assunto para falar, não é uma coisa que não sei, vamos descobrir. Olha quanta coisa É. tem e quanta coisa poderíamos falar do que falamos, né? É poder falar. Flávio, deixa eu te agradecer, então. Muito, muito, muito. Superou as expectativas, viu? Adorei. Obrigado você pelo convite. Eu adorei conversar com você, foi um prazer. Obrigado a todo mundo que chegou aqui, que Obrigado, gente. falou, que participou, que elogiou. Me fala seus contatos, como é que eu faço para poder encontrar o Flávio? Ah, Fala que você sim. está atendendo, nesse Sim, período aí sim. você atende online, tem consultório físico. Fala um pouquinho disso, Flávio. Bem, como eu falei, eu sou psicoterapeuta e devido à pandemia eu estou atendendo online, mas também atendo presencialmente em Niterói, no Rio de Janeiro. Não sei de onde as pessoas que estão ouvindo estão falando, presencialmente em Niterói, mas atendo online também. Meu contato as pessoas podem encontrar no meu perfil mesmo. Né? No meu perfil lá tem o link para encontrar meu telefone, falar comigo no próprio chat mesmo. E lá a gente pode conversar caso alguém tenha interesse em atendimento e até mesmo eventos como esse que a gente está fazendo agora. Né? Minha vida como... Eu sou clínico, mas eu também sou acadêmico. Né? Então, de certo modo, eu estudo, eu falo um pouco sobre isso. E eu agradeço a todo mundo que participou, os comentários, as perguntas, as provocações, o teu próprio convite, essa oportunidade é sempre muito boa. O prazer foi meu. Para fechar, chegou aqui uma mensagem tão bonita e que eu acho que ela define tudo aqui que nós conversamos e a nossa ideia aqui quando nós conversamos antes da live, Flávio. A Daniele Rocha, ela diz o seguinte: parabéns pela proposta da live, Fábio. Parabéns pelo profissional sensível e competente que você é, Breno. Para Que você. lindo. Obrigado, Fico muito viu? grato. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo. Flávio, obrigadíssimo e que a gente possa se encontrar em breve para falar mais sobre esse assunto. De repente a Tá gente bom, volta para então. falar numa outra frente, trazendo um novo olhar, porque a gente viu aqui que tem caminhos. Tem Basta a sim. gente falar mais, promover isso, tá certo? Isso mesmo. Muito obrigado, viu, Flávio? Um beijo, tudo de Obrigado, bom. você. Beijo. Tchau, Obrigado. tchau, gente. Valeu.